Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar uma reflexão para vocês. A Bíblia conta em Mateus 4, quando Jesus está sendo tentado, o diabo levou ele ao pináculo do templo. Ou seja, eles estavam no templo. E o diabo fala com ele assim: Mas também está escrito que aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para te livrar e guardar. Deixa eu te falar uma coisa. Será que nós temos examinado bem o nosso coração? Para que nós não sejamos o diabo? O diabo estava no templo. E isso aí exclui argumentações. Igreja boa é onde a mulher não pode usar calça. A igreja boa é onde homem não pode, sei lá, usar bermuda. Igreja boa não pode ter a parede preta, ou tem que ter a parede. Esquece disso. Lá estava no templo em Israel, em Jerusalém. Eles estavam no templo. Sabe quem começou a pregar e usando a palavra de verdade? O diabo. Você sabe que não era o lugar que eles estavam, nem a veracidade do texto que ele usava, que dizia se o que ele fazia era para Deus ou de Deus ou não. Era o propósito pelo qual ele fazia. O diabo não fazia para a glória de Deus, ele fazia completamente contra a glória de Deus, pelos seus próprios interesses. Ele fazia numa maneira de colocar pedra de tropeço para os outros. Davi em um salmo fala assim: Senhor, sonda os meus rins. Eu quero e eu acredito que a palavra de Deus nos ensina que o Senhor quer que nós tenhamos o hábito de congregar. Paulo diz claramente: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Eu creio que quando você tiver oportunidade de falar da palavra de Deus para alguém, você deve falar. Mas nós não podemos permitir que seja só para nossa vanglória. Nós temos que parar de muitas vezes tentar usar a palavra de Deus para a promoção do nosso projeto e não para o projeto de Deus. Eles estavam no templo. O texto que estava sendo pregado era a verdade. O texto que foi usado pelo diabo, mas era o diabo. Que nada roube dos nossos corações o desejo pela glória de Deus. Que a gente nem use o templo, nem use a palavra para interesse próprio, mas para que a gente faça tudo para a glória de Deus. Deus abençoe.